Tudo bem? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós começamos na semana passada, que se chama Propriedades Físicas dos Materiais. Vocês devem se lembrar, não é mesmo? Para isso, eu vou precisar que vocês peguem o livro de vocês de ciências e abram nas páginas 16 e 17 para a gente começar, tá certo? Então, vamos lá. Os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens, já falamos disso. Eles podem ser materiais naturais e podem ser materiais artificiais. Os materiais de origem natural, eles vêm da própria natureza, enquanto que os materiais de origem artificial são os seres humanos que os produzem, como, por exemplo, os plásticos. Então, cada material apresenta diferentes características e essas características são chamadas de propriedades físicas e são essas propriedades que nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais e nos ajuda também a decidir qual deles é melhor para cada atividade que a gente vai fazer. Então, vejamos a seguir algumas propriedades físicas dos materiais. Continuem acompanhando. Temos a densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume, né? O peso e o volume. Temos aqui nessa imagem um exemplo, né, de um pedaço de ferro e um pedaço de algodão. Vocês observam na balança que tanto o ferro quanto o algodão têm o mesmo peso, 100 gramas, não é isso? Então, a mesma massa de ferro ocupa menor volume que a de algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão. Então, o ferro ele concentrou seu peso num pequeno espaço, não é isso? E já o algodão tomou um maior espaço. Na imagem ao lado, nós estamos vendo aí alguns objetos, né, dentro da água. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido, né? São mais leves do que esse líquido. Então, aqueles que ficam no meio da coluna têm a mesma densidade e aqueles que afundam são os mais densos, como vocês podem observar aí na imagem. Vocês podem até fazer esse teste aí. Tem aquela brincadeira, né? O ovo afunda ou não afunda? Aí vocês podem fazer essa atividade aí, tá certo? Temos também a propriedade da resistência ou tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando é submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. Então, por isso que esses materiais mais resistentes, eles são muito utilizados nas estruturas das construções, não é isso? Porque como eles são resistentes, né, não vai correr o risco do prédio desabar ou da casa desabar. Então, esses materiais, eles precisam ser mais resistentes, não é isso? Temos também a propriedade que se chama elasticidade, que são aqueles materiais elásticos, que a gente consegue esticá-los e quando a gente solta, ele volta à sua forma original, como a gente está vendo aí nessa imagem, né? Temos também a propriedade do magnetismo, que é aquela capacidade que um objeto tem de atrair o outro. Então, os ímãs são objetos feitos de materiais sintéticos, de materiais magnéticos. E esse material magnético ele tem o poder de atrair os metais. Então, essa propriedade é chamada de magnetismo. Temos também a dureza. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar a sua superfície. Então, o grafite é um material mole, né, que pode ser usado para escrever. Mas, por exemplo, se a gente pega uma pedra preciosa como o diamante, por exemplo, né, ela é muito dura, então ela é difícil da gente conseguir riscá-la. Então, o diamante é um exemplo, né, de dureza. Temos também a propriedade da condutibilidade elétrica. Indica a facilidade com que o material conduz energia elétrica. São os fios, né, da instalação elétrica da nossa casa, por exemplo. Então, os fios elétricos, que eles são feitos de cobres, eles são bons condutores elétricos. E nós temos que ter bastante cuidado para a gente não pegar nessa parte de cobre, porque a gente toma choque, né? Porque se ele está transmitindo ali eletricidade, né, a gente não pode pegar. Por isso que eles são envolvidos em plástico, olha. Porque o plástico, ele não conduz a energia, ele isola, né? Ele atua como um fator isolante. Temos também a condutibilidade térmica, que indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, que é diferente da condutibilidade elétrica. A elétrica, ela conduz eletricidade, a térmica, ela conduz calor.
né? Então, o alumínio, que é utilizado nas panelas, é o bom condutor térmico, né? Pega ali o calor do fogo e leva para aquecer o alimento. Temos também como exemplo o ferro de passar roupa, né? O material utilizado ali no ferro e também na prancha de cabelo, dentre outros. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão reler as páginas 16 e 17 e vão fazer essas atividades. Então, vamos lá. Número 1. O que são materiais naturais? Eu não quero, nessa questão, que vocês deem só o exemplo. Vocês vão me dizer primeiro o que são materiais naturais e depois eu quero 3 exemplos desse tipo de material, tá certo? O número 2. O que são materiais artificiais? Quero também 3 exemplos, mas primeiro você vai me dizer o que é um material artificial, tá certo? O 3. O que são propriedades físicas dos materiais? Acabei de falar e aí no livro tem, vocês procurem aí a resposta direitinho, tá certo? Temos a questão 4. Você vai ler essa situação. Olha, Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel, a bola foi parar no rio próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água, até que o pai de Caio foi buscá-la. Então, diante dessa situação, vocês vão marcar a frase correta. Então, letra A. A bola é mais densa que esta água. A bola é menos densa que essa água. A água é tão densa quanto a bola. Ou a bola e a água não possuem densidade. Prestem atenção, olha lá o exemplo no livro. E a questão 5, leia a situação para responder. Na história, os 3 porquinhos, o primeiro porquinho construiu sua casa de palha, o segundo porquinho construiu sua casa de madeira, o terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos. Letra A. Qual dessas casas apresenta maior resistência aos impactos? B. Qual casa apresenta menor resistência aos impactos? C. O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade dela? Por quê? Então, volta lá para ver o que é durabilidade, né? Para vocês verem e responder essa questão. E D. Quais materiais você considera os mais adequados para a construção de uma casa com uma boa durabilidade? Então, tudo que está aí a gente falou, né, na aula e também vocês podem acompanhar no livro. Então, até a próxima. Beijos da Pro Elisângela. Qualquer dúvida é só nos chamar no grupo, tá certo?